Primeiro relato. Nunca pensei que uma simples ida à casa da minha tia pudesse mudar minha vida para sempre. Era 2011, e eu morava num barraco improvisado na Ilha do Bororé, no extremo sul de São Paulo. Tempos difíceis, sabe? Mal tinha o que comer. Minha tia, uma santa, sempre me ajudava com o que podia. Naquela noite, fui até a casa dela buscar algumas doações. Ficamos conversando por horas, e quando vi já era tarde. Peguei o último ônibus de volta, chegando na minha parada por volta de 1h30 da manhã. Desci sozinho no ponto. O silêncio era assustador, quebrado apenas pelo som dos grilos e do vento nas árvores. Comecei a descer a rua em direção à minha casa. O caminho era escuro, iluminado apenas pela luz fraca de alguns postes. Enquanto caminhava, senti um arrepio percorrer minha espinha. Algo não estava certo. Foi então que vi. Lá na frente, perto da porteira da chácara da minha vizinha, havia uma figura estranha. No começo, pensei que fosse só alguém voltando para casa, como eu. Mas quanto mais eu olhava, mais percebia que aquilo não era humano. A criatura tinha uma forma bizarra. A parte da frente do corpo era mais baixa que a de trás, como se estivesse sempre se preparando para dar um bote. Mesmo de longe, pude sentir um cheiro horrível, uma mistura de pelo molhado e algo podre. Meu coração disparou. Minhas pernas ficaram bambas. Queria correr, mas o medo me paralisou. Comecei a rezar baixinho, implorando proteção. E por favor, Deus, não deixe essa coisa me ver, pensava. Mas era tarde demais. A criatura virou a cabeça na minha direção. 2 olhos brilhantes me encararam na escuridão. Naquele momento, senti como se o tempo tivesse parado. O mundo ao meu redor sumiu, e só existíamos eu e aquela coisa me observando. De repente, como se tivesse levado um choque, a criatura se moveu. Não correu, mas se deslocou numa velocidade incrível, quase como se flutuasse sobre o chão. Ela foi na direção oposta, virando na esquina e desaparecendo no ibalão, como chamamos o quarteirão aqui. Assim que a perdi de vista, meu corpo finalmente respondeu. Corri como nunca tinha corrido antes. Meus pulmões queimavam, meus músculos doíam, mas o medo me impulsionava. Cheguei em casa ofegante, as mãos tremendo tanto que mal conseguia abrir a porta. Entrei e tranquei tudo, checando 2, 3 vezes se estava mesmo seguro. Meus 2 cachorrinhos, que normalmente dormiam comigo, estavam escondidos embaixo da cama, choramingando. Até eles sentiram que algo estava errado. Peguei um facão velho que guardava para emergências e me sentei na cama, os olhos fixos na janela. O suor escorria pelo meu rosto, misturando-se com as lágrimas de medo que nem percebi que estava derramando. Foi então que ouvi um barulho lá fora, como se algo pesado estivesse se arrastando pela rua. Meu coração quase parou. Lentamente, me forcei a olhar pela fresta da cortina. Lá estava ela. A criatura tinha voltado e agora estava parada no alto da rua, me observando. Sob a luz fraca do poste, pude ver melhor sua forma. Era grande, maior que um homem normal. O pelo escuro e emaranhado cobria todo o corpo. As patas dianteiras eram longas, terminando em garras afiadas que raspavam o chão. Mas o pior era o rosto. Um focinho alongado, cheio de dentes pontiagudos, e aqueles olhos. Olhos que pareciam brilhar com uma inteligência maligna. Não era um animal comum. Era algo mais, algo que não deveria existir. O cheiro que emanava dela era ainda pior de perto. Um fedor de decomposição e sangue velho que fez meu estômago revirar. Fiquei ali, paralisado, olhando aquela aberração me encarar de volta. Por um momento, pensei que fosse o fim. Que a qualquer segundo ela viria correndo, quebraria a janela e me despedaçaria. Fechei os olhos, esperando o ataque. Mas ele nunca veio. Quando finalmente criei coragem para olhar de novo, a criatura tinha sumido. Mesmo assim, não consegui dormir. Passei a noite toda acordado, agarrado ao facão, pulando a cada barulho. Quando o sol finalmente nasceu, senti um alívio imenso. Saí de casa tremendo e fui direto contar para minha amiga, que mora aqui perto.
Para minha surpresa, ela não riu de mim nem achou que eu estava louco. E minha filha também viu, ela disse, séria. E estava voltando para casa na mesma hora que você. Viu essa coisa correndo, com vários cachorros atrás, mordendo ela. Aquilo me deixou ainda mais assustado. Não tinha sido imaginação minha. O que quer que fosse aquela criatura, era real. E estava solta na nossa ilha. Desde aquela noite, as coisas mudaram por aqui. As pessoas começaram a falar, contar histórias. Barulhos estranhos na mata, pegadas enormes na lama, animais desaparecidos. A Ilha do Bororé, que antes era só um lugar esquecido no mapa de São Paulo, ganhou um ar sombrio. Hoje, anos depois, a região está mais habitada. Tem mais gente, mais casas, mais movimento. Mas o medo continua. À noite, quando o silêncio toma conta e as sombras ficam mais compridas, eu ainda sinto aquele arrepio na espinha. Às vezes, quando estou sozinho, acho que ouço aquele arrastar pesado lá fora. O cheiro podre parece invadir minhas narinas, mesmo com tudo fechado. E por um instante, tenho certeza que se olhar pela janela, verei aqueles olhos brilhantes me encarando na escuridão. Sempre me considerei um homem corajoso. Enfrentei muitas dificuldades na vida e nunca baixei a cabeça. Mas aquela criatura, aquela coisa que vi naquela noite, isso me assombra até hoje. Não sei o que era. Lobisamem, alma peneda, demonio. Não faço ideia. Só sei que era real, estava ali, e por algum motivo, me deixou viver para contar a história. Toda noite, antes de dormir, ainda verifico as trancas. Meu velho facão continua ao lado da cama. E quando o vento sopra forte lá fora, balançando as árvores, não consigo evitar o pensamento. E se ela voltar? Segundo o relato, nunca vou esquecer aquela noite no balneário de Ponta da Fruta. Eu tinha 14 anos e, como todo adolescente, adorava brincar na rua com meus amigos. Nosso bairro no Espírito Santo era tranquilo, todo mundo se conhecia. Era o tipo de lugar onde as crianças podiam correr livres sem os pais se preocuparem. Nossa brincadeira favorita era pique-pega. Mas não era um pique-pega qualquer. A gente entrava nos quintais dos vizinhos, pulava muros, se escondia atrás de árvores. Todo o bairro virava nosso playground particular. Naquela noite, o céu estava sem lua. As estrelas brilhavam fracas, como se estivessem com medo de iluminar demais. O ar estava pesado, abafado. Tinha algo diferente no ar, mas eu era jovem demais para perceber os sinais. Eu estava correndo feito louco, fugindo do Marcos. Ele sempre foi o mais rápido da turma, e eu podia ouvir seus passos se aproximando. Meu coração batia forte, misturando o medo de ser pego com a adrenalina da corrida. Sem pensar duas vezes, pulei o muro da casa do seu João. Sabia que nos fundos tinha um barranco estreito que dava numa área aberta. Era minha chance de despistar o Marcos. Desci o barranco quase escorregando. A terra estava úmida e escorregadia. Ouvi Marcos xingando atrás de mim, provavelmente tinha tropeçado. Isso me deu alguns segundos de vantagem. Cheguei na área aberta ofegante. A grama alta roçava minhas pernas. No fundo do quintal, vi a silhueta da caixa d'água. Era grande, de concreto, toda rachada pelo tempo. Pensei rápido, e se eu me esconder atrás dela, o Marcos vai passar direto. Corri para trás da caixa d'água. O cheiro de mofo e terra molhada invadiu minhas narinas. Tava tudo escuro ali, mal dava para ver um palmo na frente do nariz. Encostei as costas na parede fria da caixa, tentando acalmar minha respiração. Foi então que eu senti. Um arrepio gelado subiu pela minha espinha. De repente, o ar ficou pesado, difícil de respirar. Era como se toda a escuridão ao meu redor tivesse ganhado vida própria. Ouvi um som baixo, quase inaudível. Um rosnado? Não, não podia ser. Devia ser só o vento nas folhas, eu pensei. Mas não tinha vento nenhum naquela noite abafada. Lentamente, muito lentamente, virei minha cabeça pro lado. Foi quando eu vi.
2 olhos amarelos brilhando na escuridão. Não eram olhos de gato, nem de cachorro. Eram grandes demais, altos demais. Estavam a pelo menos 2 metros do chão. Meu sangue gelou nas veias. Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta. Era como se meu corpo tivesse esquecido como se mexer, como respirar. A coisa atrás da caixa d'água se moveu. Vi uma forma enorme se erguer nas sombras. Não era humano, definitivamente não era humano. Tinha o corpo coberto de pelos escuros, pernas longas e musculosas. A cabeça. Meu Deus, a cabeça era o pior. Um focinho longo cheio de dentes afiados, orelhas pontudas. Era como um lobo, mas gigantesco, ereto sobre as patas traseiras. Naquele momento, eu soube. Todas as histórias que a gente ouvia, todos os contos de terror ao redor da fogueira. Era real. O lobisomem era real, e estava ali, a menos de 2 metros de mim. A criatura abriu a boca, revelando fileiras de presas afiadas como navalhas. Um rosnado baixo e gutural fez meus ossos tremerem. O cheiro. Um cheiro forte de pelo molhado e algo metálico, como sangue velho. Eu queria correr, queria gritar, queria fazer qualquer coisa. Mas meu corpo não obedecia. Era como se cada músculo tivesse congelado de puro terror. Foi então que eu vi os passos de Marcos se aproximando. Ele estava quase me alcançando, alheio ao perigo mortal que nos espreitava nas sombras. Não sei de onde tirei forças, mas consegui me mover. Quando Marcos chegou perto, estendi a mão e toquei seu peito. Meus dedos tremiam tanto que mal conseguia sentir o tecido de sua camiseta. E volta devagar e sussurrei, minha voz não passando de um fio. E não pergunta nada, só volta. Algo no meu tom deve ter alertado Marcos. Ele me olhou confuso por um segundo, mas então seus olhos se arregalaram de medo. Acho que vi o terror estampado no meu rosto. Lentamente, sem fazer movimentos bruscos, começamos a recuar. Cada passo era uma agonia. Eu podia sentir os olhos da criatura nos seguindo, podia ouvir sua respiração pesada. A qualquer momento, eu esperava sentir garras afiadas nas minhas costas. Imaginava dentes dilacerando minha carne. Mas por algum milagre, conseguimos chegar ao barranco. Subimos correndo, escorregando na terra. Só paramos de correr quando chegamos na rua iluminada. Ofegantes, nos olhamos sem dizer nada por alguns segundos. E o que era aquilo? Marcos finalmente perguntou, a voz trêmula. Abri a boca para responder, mas as palavras não saíam. Como explicar o inexplicável? Como descrever o terror puro que tinha visto naqueles olhos amarelos? Nos dias seguintes, tentei contar para os outros o que tinha acontecido. A maioria riu, disse que era imaginação, que eu tinha visto um cachorro grande ou uma sombra estranha. Só o João, meu melhor amigo desde sempre, acreditou em mim. Ele viu o estado em que eu fiquei, viu o medo real nos meus olhos. Anos se passaram, mas nunca esqueci aquela noite. Às vezes, acordo no meio da madrugada suando frio, com a sensação de estar sendo observado por olhos amarelos na escuridão. Nunca mais brinquei de pique-pega à noite. Nunca mais entrei em quintais escuros. E toda vez que ouço um uivo distante numa noite de lua cheia, sinto aquele mesmo terror gelado me dominando. Porque agora eu sei. Sei que existem coisas nas sombras, coisas que a maioria das pessoas prefere fingir que não existem. E rezo toda noite para nunca mais encontrar uma delas cara a cara. Terceiro relato. Nasci em São Paulo, mas passei minha infância até os 13 anos numa cidadezinha rural no Mato Grosso do Sul. Era um lugar pequeno, daqueles onde todo mundo se conhece. As ruas de terra vermelha ficavam empoeiradas no calor e lamacentas na chuva. O cheiro de mato e gado estava sempre no ar. Uma das lembranças mais vivas que tenho daquela época é do velho armazém na praça central. Era um casarão de madeira, com uma varanda ampla onde os homens se reuniam todas as noites para beber e prosear. Meu avô era frequentador assíduo. Numa tarde abafada de outubro, vovô me chamou para ir com ele até o armazém. Precisava comprar algumas coisas e queria minha ajuda para carregar. Eu,
Com meus 10 anos, fiquei todo animado. Era raro poder ir àquele lugar e de gente grande. Chegando lá, vi que o clima estava diferente do habitual. Normalmente o pessoal ficava rindo alto, contando causos e fofocas. Mas naquele dia, havia um silêncio pesado no ar. Os homens estavam sentados em volta das mesas, cabisbaixos, sussurrando entre si com expressões sérias. Enquanto vovô fazia as compras, fiquei de longe observando e tentando ouvir o que falavam. Foi quando escutei algo que me gelou a espinha. Já é o terceiro bezerro essa semana, disse um senhor de chapéu. E acharam os restos lá pros lados do córrego. E comigo foram 2 ovelhas, respondeu outro. Despedicadas. Parecia que tinha passado um trator por cima. E bicho normal não faz isso, comentou um terceiro. E vocês sabem o que é? Nessa hora, todos ficaram em silêncio. O ar ficou ainda mais denso, como se uma nuvem escura tivesse descido sobre nós. E não fala esse nome, alguém sussurrou. Dá azar. Senti um arrepio percorrer meu corpo todo. Do que eles estavam falando? Que criatura era essa capaz de matar animais daquele jeito? Antes que eu pudesse ouvir mais, vovô me chamou. Já tinha terminado as compras. Ajudei a carregar os sacos de mantimentos na velha carroça e nos pusemos a caminho de casa. A noite já caía quando saímos da cidade. A estrada de terra serpenteava por entre pastos e pequenos bosques. O único som era o rangido das rodas da carroça e os cascos do cavalo batendo no chão. Foi quando ouvi um uivo. Longo, agudo, arrepiante. Parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Olhei assustado para vovô. Seu rosto estava branco como cera. Os olhos arregalados, fixos na escuridão à nossa frente. Endeita aí atrás, moleque, ele disse com voz trêmula. E se cobre com a lona e não faz barulho. Obedeci na hora, me enfiando entre os sacos de compras e me cobrindo com a lona encardida. Meu coração batia tão forte que achei que ia explodir. Ouvi vovô começar a rezar baixinho. Em Ave Maria, cheia de graça. O uivo soou de novo. Mais perto dessa vez. Muito mais perto. Pela fresta da lona, vi as árvores à beira da estrada passando rápido. Vovô tinha acelerado o passo do cavalo. De repente, ouvi um barulho de galho se quebrando. Algo grande se movia no mato ao lado da estrada. Algo que vinha em nossa direção. Mordi o lábio para não gritar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Vovô terminou a reza quase gritando. O som de passos pesados se aproximava cada vez mais. Podia ouvir uma respiração ofegante, como de um cão enorme. Fechei os olhos com força, rezando em silêncio para aquilo passar logo. Foi quando ouvi um rosnado. Bexo, guttural. Como se viesse das profundezas do inferno. O cavalo relinchou apavorado. A carroça deu um tranco violento. Anda descraca. É vovô grita pro animal. Senti o cheiro. Um odor pútrido de carne podre e pelo molhado. Estava bem ao lado da carroça agora. Ouvi as unhas arranhando a madeira. A carroça se inclinou pro lado, como se algo muito pesado tivesse pulado nela. Nessa hora, tive certeza que ia morrer. Apertei os olhos com mais força ainda e comecei a chorar baixinho. Foi quando ouvimos o sino da igreja tocando ao longe. 00:30. O ser soltou um uivo de dor, como se o som do sino ferisse. Senti a carroça balançar violentamente e ouvi um baque surdo no chão. Depois, silêncio. Só o trotar apressado do cavalo e os soluços abafados do meu choro. Não sei quanto tempo fiquei ali embaixo da lona. Só sei que quando finalmente criei coragem para espiar para fora, já estávamos chegando em casa. Vovô desceu da carroça sem dizer nada. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu amarrar as rédeas. Corri para o meu quarto e me enfiei debaixo das cobertas. Não dormi nada aquela noite. No dia seguinte,
Vovô agiu como se nada tivesse acontecido. Quando tentei falar sobre o ocorrido, ele me cortou seco, e certas coisas é melhor não mexer, moleque. Nunca mais ele me levou ao armazém. Alguns dias depois, acordamos com a notícia: nossos porcos e ovelhas tinham sido atacados durante a noite. Estavam completamente dilacerados, como se uma força descomunal os tivesse feito em pedaços. Naquela mesma semana, nos mudamos para São Paulo. Vovô disse que era por causa de trabalho, mas eu sabia a verdade. Já se passaram quase 35 anos desde aquela noite. Nunca mais voltei àquela cidadezinha. Mas às vezes, nas noites de lua cheia, acordo sobressaltado. Por um instante, tenho a impressão de ouvir um uivo distante. E nessas horas, volto a ser aquele menino apavorado, escondido embaixo da lona da carroça, rezando para sobreviver à noite. Dizem que nunca apareceu um lobo naquela região. Mas eu sei o que ouvi. Oh, que senti! E sei que há coisas nesse mundo que é melhor a gente não entender. Coisas que deveriam ficar nas sombras, longe dos olhos e ouvidos dos homens. Porque quando a escuridão resolve se mostrar, não há reza ou sino de igreja que nos salve.